Olá a todos, sejam bem-vindos ao Sofá Amarelo. Hoje teremos um sofá dedicado ao cinema, ou melhor, à história do cinema em Montargil. O Sr. Artur Clemêncio da Silva, muito obrigada por estar aqui connosco no Sofá Amarelo. Sr. Artur, se posso perguntar, que idade é que tem? Tenho 88 anos, se chegar ao dia 10 de janeiro faço 89. 89 anos, uma 89 anos. belíssima idade. Recorda-se como é que chegou o cinema a Montargil e que idade é que tinha na altura? Quando se começou a haver cinemas em Montargil, era eu um gaiato, com 11 ou 12 anos. 11 ou 12 anos. Quando começaram a vir cinemas ambulantes a Montargil, cinemas e circos, vinham aí todos os anos. Era eu um cachopo. Uma criança pequenina? Uma criança pequena. Mas ainda se recorda? Recordo-me de muitos circos que aí vieram e cinemas vários. Cinemas. Lembra-se? Eu assistia a poucos espetáculos porque não tinha dinheiro para poder ir assistir. Mas sempre que podia, assistia a algum. tentava, não era? Lembra-se desses sítios onde é que foram feitos os primeiros filmes? Os primeiros filmes? Os primeiros filmes? Isso não me recordo. Isso. Havia nesse tempo, havia já a Maria Papoila, havia já o Zé Telhado, havia esses filmes que eu não me recordo agora de momento, os nomes deles todos. Não tem problema. Se lembrasse, nós gostaríamos de saber, mas não tem problema. Tantos que filmes portugueses, que eram os que eu gostava mais de ver, havia, agora lembrar-me de momento. De todos, é muito difícil, deles, não é? A minha memória já não dá para Nem isso. eu me lembro dos filmes que via quando tinha 6 ou 7 anos, todos, pelo menos. A minha memória já não dá para ir buscar de repente os nomes desses filmes. Mas gostava de me lembrar deles, para falar neles, porque eram de facto filmes bons que via. Hoje já não existe filmes, hoje é só palhaçadas sem jeito nenhum. Antes tinha uma qualidade diferente e uma mensagem diferente. Exatamente. Recorda-se que eram projetados em quintais, na altura, não era no cinema. Quando o cinema veio para Montargil e para o interior, recorda-se dos filmes serem projetados em quintais? Recordo-me dos filmes serem projetados em barracas, que eram montadas num largo que eles chamavam na altura o Largo do Minho de Vento. Hoje é conhecido por Largo do Rocio. Naquele tempo era o Largo do Minho de Vento. Aí é que montavam as barracas de cinema e de circo que vinham. Lembro-me sei lá, aos anos que isso começou, era eu um gaiato, que eles vinham aí, estavam aí 2, 3, 4 meses, os Araújos vinham aí todos os anos, estavam aí 2, 3, 4 meses, depois abalavam os Araújos, vinham outros. Portanto o cinema estava sempre a rodar. De vez em quando apareciam aí outros, como o Mariani, o Júlio Marani, conheci gente que eu conheci. Depois abalavam eles, vinham outros. Geralmente havia sempre aí, todos os anos, havia aí 3, 4 circos e cinemas. Circo, vinha aí um circo na altura, era um circo de grande nome até, que era o Circo Costa. Conheci até várias pessoas dessa família. Conhecíamos a gente dessa gente. Vinha o Circo Costa, o Circo Mariani, este circo que é agora como é que se chama o circo que está agora em voga, este grande circo que há agora, quero não dizer os nomes, não sou capaz. O Cardinali? O Cardinali. Lembro-me do velho, do avô deste Cardinali. O original. Lembro-me do velho, até uma vez um vendaval muito grande, a barraca estava aí por o ar, e ele agarrado aos paus da barraca, e a gritar, Deus, como levas isto tudo. Eu recordo-me dessas coisas todas, era eu muito novo. E há muitas coisas que hoje já não tenho ideia, mesmo que queira falar delas, não sou capaz, porque já não me recordo. Mas lembro-me de muita coisa que se passou no tempo em que vinham os cinemas e os circos ao ar livre. E então lembro-me de um senhor que apareceu aí com um cinema no quintal do Dr. Amândio. Era a Maria Papoila,
Depois, às tantas, veio uma trovoada e tal, e o cinema foi interrompido, porque aquilo era o ar livre, era no quintal, foi interrompido. Foi interrompido o cinema, passou a trovoada, e o cinema recomeçou e acabaram tiveram que fazer uma pausa. Passar o filme lá mesmo. Acabaram de passar o filme. Mas esse senhor, só me recordo dele ir vir uma vez, ao quintal do Sr. Dr. Amândio. Agora, no quintal do Zé da Amieira, e se vinha aí muitas vezes um homem, um velhote, um homem já de uma certa idade, com uma máquina, até me recordo a marca da máquina, que eu tinha muita cegueira com aquelas coisas, recordo-me a marca da máquina, era uma Simplex, uma máquina marca Simplex. Já viu? Se recorda do nome. E tinha, era cinema mudo, tocada à manivela, a máquina tocada à manivela. A projeção da máquina era feita com um gasómetro, com carbureto, como usavam antigamente os feirantes e nas feiras, aqueles gasómetros a trabalhar com carbureto. Esse homem vinha aí muitas vezes, dava cinema mudo, os nomes dos filmes não me recordo, era um homem já de uma certa idade. E esse vinha aí muitas vezes, ao quintal do Zé da Amieira. Agora ao quintal do Dr. Amândio só vi aquele homem uma vez que veio cá. Mas conheci um senhor, quando eu já trabalhava com cinema ambulante, conheci um senhor colega que desde muito novo comprou um cinema, montou ele próprio, portanto aquilo era dele. Na casa dele? Um cinema ambulante. Ah, ambulante, sim. Mas esse homem, logo de princípio, quando montou aquilo, ainda não há muito tempo, que ele, há 2 anos talvez, que esse programa foi apresentado na televisão, que esse homem apresentou na televisão a vida dele. Esse homem montou o cinema, comprou um carro e pronto, um equipamento. Começou a dar cinema ambulante. Isto há tantos anos, mas o homem começou desde o princípio, numa agenda, a apontar todos os filmes que exibiu, as terras por onde passou. Muito bem organizado. Muito bem organizado. As terras por onde passou, os filmes que exibiu, em cada terra que esteve, quantos carros utilizou durante a vida dele de cinema ambulante, Isso, sim. quantos carros gastou, enfim, tudo escrito, tinha tudo escrito. Completo. Mas eu, por acaso, só me lembrei, durante 2 anos que trabalhei com cinema ambulante, trabalhei vários, mas só durante 2 anos é que me lembrei e é que apontei 2 agendas, é que apontei os filmes que exibi, todos os fins de semana, sábados, domingos e festas, os filmes que exibi durante esses 2 anos, sim. Esses é que eu apontei, tenho-os todos apontados em 2 agendas. De resto, nunca fiz caso de apontar nem quantos por onde andei, viver, corri o país praticamente inteiro, não, mas uma grande parte do país, desde o Cabo de São Vicente até cá para cima, para o norte? O norte, aqui para coisa do Algarve, o Algarve todo. Corri isso tudo. Andei aí. Isso foi com que idade? Tinha que idade? Que idade nessa altura? Sim. Tinha, vou lá, 30 e qualquer coisa anos. Não Portanto, sei já quanto. tinha passado muito tempo não sei quantos. Da introdução do cinema, porque tinha 11, 12 anos quando quando comecei a trabalhar com o cinema, foi aqui numa barraca que cá estava, em Montargil, estava cá uma barraca montada, que era de uma empresa aqui do Coço, que era a empresa Lopes e Ninho, o Cino Sorraia. E esse senhor era sogro e genro. O genro adoeceu e é que trabalhava com as máquinas. Adoeceu, tuberculoso, e acabou por andar metido em hospitais e consultas e essa coisa, e o homem depois queria trabalhar e não tinha quem trabalhasse com aquilo. E havia aí 2 rapazes amigos que sabiam que eu tinha vocação e gostava muito de eletricidade e mecânica, essa coisa, e comprei uns livros e fui aprendendo umas coisas. Depois, com a prática, sabia algumas coisas e sei, felizmente, ainda hoje sei. Isso porque nessa altura não trabalhava no cinema, tinha outra profissão. Nessa altura trabalhava por ofício de alfaiate, que foi o ofício que aprendi, foi o ofício de alfaiate. Embora nunca tivesse grande amor àquilo. E tinha então, são coisas metidas umas nas outras. Faz mal. Tinha então, quando trabalhava por ofício,
não gostava do ofício só por uma coisa, é que nós, aqui no Montargil, havia o hábito dos senhores que faziam searas, tanto os que faziam searas como os outros que alugavam terrenos para fazer searas, só a São Miguel, quando vendiam, quando colhiam as searas e vendiam os produtos, é que faziam contas. Sim. E, portanto, eu trabalhava para o ofício um ano inteiro a trabalhar sem dinheiro, sem receber, comprar coisas fiadas, porque só a São Miguel se faziam contas. E eu não gostava disso, não gostava dessa vida. Como adoeci, tive aquela oportunidade depois, quando o médico me deu alta e me disse que podia começar a trabalhar, mas se arranjasse outra profissão, que largasse o ofício de alfaiate, que era um bocado chato para mim. E era que eu não gostava só por isto. E então havia esses dois rapazes que já morreram, qualquer deles, rapazes amigos, que sabiam que eu tinha vocação para coisa, máquinas, essas coisas, e fazia muita coisa já, e disseram ao velho um dia, do dono do Cine Sorraio, até chorava o homem, sem ter ninguém que trabalhasse, ia precisar de trabalhar, já tinha pedido dinheiro emprestado aqui a várias pessoas, precisar de ajuda. a várias pessoas, a 7 ou 8 pessoas que tinham emprestado dinheiro, e o homem queria pagar, que era muito sério, mas não tinha dinheiro, e então o que é que acontece? Esses dois rapazes estavam, o velho quase a chorar, e que não tinha quem trabalhasse, e não sei o quê, e os rapazes disseram, oxa lá, que é que você não vai falar com o Artur? E o gajo ajeita-se com essas coisas de eletricidade, pode ser que ele desarrasque. E o homem foi falar comigo. Foi falar comigo e eu disse, tio João, não quero, não aceito. Não aceito porque nunca mexi numa máquina de cinema, nunca vi uma máquina de cinema. E agora ir tomar uma responsabilidade dessas? Não quero. Eles acham que estou a batalhar, mas assim, mas assado, e os rapazes também a ajudar, e convenceram-me. Combinei ir lá um dia experimentar. Estava a barraca montada nesse tal do largo do M90. Aquele que foi interrompido pela trovoada. Lá experimentar, fui lá talvez uma quarta-feira, que eu lá fui experimentar. Aquilo era com uma geradora, que não havia cá corrente elétrica nessa altura, era uma geradora, e foi experimentar. O velhote sabia disso, foi pôr a geradora a trabalhar, ligou-se corrente para a cabine, o velhote abre a porta da cabine e diz assim, opá, era opá que ele dizia, entras para aí para dentro, mexe à tua vontade, o que queimares é por minha conta. Foi mesmo um incentivo. E eu entrei à vontade. Comecei a mexer aqui, ali, a ligar, desligar, coisas, e passado 10 minutos aquilo estava tudo a funcionar. E o Sr. Artur adorou essa experiência? Eu é que pus tudo a funcionar. Exatamente. Ninguém me disse nada, eu fui experimentando por coisas e pus tudo a funcionar. O velho até chorava, todo contente de ver aquilo a trabalhar. Tinha um filho que era padeiro, tinha lá uma padaria, e foi chamar o filho, depois fizeram lá uma festa para pôr aquilo a trabalhar. Fiz contrato com ele, fui trabalhar. Ele então telefonou para o genro, estava doente, disse, olha, aluga filme que eu já tenho quem trabalha com isto. Alugou um filme, não me recordo já que filme é que foi. Veio o filme e nessa semana, nesse sábado, então, veio cá o genro mesmo doente, mas veio cá explicar-me como é que funcionava, se embobinava, como é que se tratavam do filme. Explicaram como é que era. Foi a única coisa que me ensinaram. Ele é que me ensinou, de facto, a meter a fita na máquina, e diz, pronto, veja como eu faço, que é para depois fazer. Não disse mais nada. E lá para aquilo tudo, passei a sessão. No fim da sessão, o homem foi-se embora e já cá não voltou. Já cá não voltou, eu é que todas as semanas embobinava, desembobinava, tratava daquilo tudo, metia o fio na máquina e passava os filmes. Passava os filmes e assim continuei e fui andando, fui praticando. No primeiro ano que houve feira em Montargil, em julho de 1950, comecei eu a trabalhar em março ou abril, maio. É maio de 1950 que eu comecei a trabalhar efetivo.
um cinema. Nem, depois, em julho, houve feira, e o homem que gostava de fazer a feira, porque era quando se ganhava algum dinheirito, e ele tinha dívidas a pagar, e então o Gerro dizia, não vá lá pensar em fazer a feira, porque o rapaz não se jeito, não tem prática para fazer isso e tal, não sei o quê. O velho chorava, mas eu queria fazer a feira e tal. Eu só lhe disse assim, ó tio João, você sabe como é que se desmonta e monta a barraca? Isso é comigo e tal. Então eu tomo a responsabilidade das máquinas. E fizeram a feira? Está disso que eu responsabilizo-me de montagem das máquinas. Fiz um esquema das montagens, desmontei as máquinas, tudo direitinho, fez a barraca no recinto da feira, montei lá as máquinas, dei uma sessão no sábado, sim, 2 sessões no domingo e uma sessão na segunda-feira. Foi uma feira em grande com cinema. O homem recebeu ali naquela altura 50 e tal contos, ou o que é que foi. Foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Foi um sucesso. O homem foram para pagar dívidas, que o homem era muito sério nesse aspecto. Foi um sucesso. De maneira que passei essas sessões e não precisei cá dele e nem precisei que ninguém me ajudasse em coisa nenhuma. Nunca tive ajudantes, nunca tive nada. Ainda fiz mais uma feira ou duas, fiz umas festas também com o cinema, com barraca. Depois o patrão comprou um carro, tirei carta, comecei a trabalhar com o carro, a dar cinema todos os dias, corri uma grande parte do país. A dar cinema todos os dias. Comecei do Cabo de São Vicente, Sagres, no dia que foi inaugurado a luz no Hotel de Turismo em Sagres, estava eu a dar cinema numa sociedade em Sagres. Fui lá, estava a tocar música, a fazer reclame, apareceu lá um senhor a dizer, desliga a corrente, faz favor, porque eu vou ligar a corrente para o Hotel de Turismo, vai ser ligada à corrente para lá, e quando tiver já isso feito, eu venho aqui avisar e o senhor pode continuar o seu trabalho. E assim foi. Parei aquilo, o homem foi ligar a corrente, quando acabou aquilo veio-me dizer, continuei, passei a sessão e comecei por aí fora. Dei cinema na Praia de Salema, na Praia da Luz, de onde desapareceu essa miúda, que ainda hoje andam a falar nisso, dei lá cinema nesse... O Sr. Artur passou por imensos sítios de cinema ambulatório, não é? Aquelas terras, Vila de Bispo, onde havia cinema não podia ir. Mas onde não havia cinema, aquelas aldeias, Estói, Cachopo, Alde, essas coisas, no Algarve, corri aquilo tudo. Sr. Artur, nessa altura as pessoas iam todas ao cinema, os mais pobres, as que eles tinham mais dinheiro, ou como é que era? Aparecia muita gente, por uma simples razão. Onde havia cinemas, terras com cinema, claro, iam ao cinema. Onde não havia, naquelas aldeias, era uma novidade. A gente podia ir, aquelas terras pequenas, não tinham nada. E então aparecia o cinema, uma coisa qualquer, e toda a gente ia porque não tinha mais nada, não é? Faziam sempre umas casas regulares, faziam sempre umas sessõezinhas boas. E então corri aquilo tudo, sei lá, quando cheguei, já passado 2 anos, quase 2 anos, ter corrido o Algarve, praticamente todo o Algarve, o Baixo Alentejo, aqui a Extremadura, comecei nas Zenhas do Mar, foi onde eu dei a primeira sessão. Depois vi por aí acima, aquelas aldeias ali que nunca mais me lembro o nome, agora quero dizer os nomes, já não me recordo. Passava muitos meses seguidos a passar de vila em vila? Se passava muitos meses seguidos a passar de vila em vila? Era o mesmo filme, quer dizer, Os Filhos de Ninguém. Andei 3 meses ou 4, com Os Filhos de Ninguém. Depois estava em Portimão, recebemos um telefonema, eu e o colega que andava comigo, recebemos um telefonema para ir para Lisboa, mas isto no fim de 2 anos e tal. Com o mesmo filme? De andarmos com o mesmo filme, corri para aí tudo. Aqui deste lado foi até Proença Nova, aquela zona toda. E depois passei para o lado do Algarve, foi o Baixo Alentejo e Algarve, até sei lá. Até que disseram? Até que em Portimão recebemos um telefonema para ir para Lisboa levar o filme,
os filhos de ninguém, que tinha acabado o contrato. Então fomos para Lisboa. Mas eu, meu colega, eu estava avisado, e eu fui avisado até por o próprio patrão que me contratou, sabia que ele era assim. Era muito preguiçoso trabalhar, ele tinha a missão de pagar impostos, das despesas de fazer a escrita. E eu era de manutenção de máquinas e trabalhar tudo tinha a ver com filmes, trabalhar com os filmes. Mas eu acabei por ter que fazer quase tudo, porque ele era precisamente como o patrão me tinha dito. Estava informado que ele gostava muito, era de copos e de jogar. E era verdade. Então o senhor tinha que fazer o trabalho todo, já tinha viu? que fazer o trabalho todo. Chegávamos a um lado qualquer, se havia pessoas para jogar às cartas, estava logo a jogar às cartas. Se havia em sociedades, trabalhei em sociedades boas, tinha um bilhar, tinha tudo, era logo jogar ao bilhar. Tinha que fazer o serviço todo. E o gajo não fazia praticamente nada. E o patrão tinha-me dito, estou informado que ele quer assim. Se for assim, você avisa-me, que é para eu lhe arranjar outro colega. Mas eu nunca fiz queixa dele. Nunca. Fiz o serviço todo, fui fazendo o meu trabalho e pronto. Até que um dia recebemos aquela ordem e eu pensei assim, ele tinha casa em Lisboa, vivia com a mãe andava com a gente no serviço, e eu comecei a pensar, agora vou para Lisboa, ele tem casa em Lisboa, mas eu tenho de ir para uma pensão até que se resolva o problema, entregar este filme. Era para sair depois creio que era o Dia dos Pobres, era para sair com outro filme. Mas comecei a pensar, agora vou para Lisboa, entregar este filme, até resolver as coisas para tomar conta do outro filme, com licenças, com todas as coisas, pronto, para poder tomar conta e começar a trabalhar com outro filme. O dinheiro que andou com outro filme. A ganhar. Vou para uma pensão e o dinheirito que anda aqui a sofrer, longe da família, para ganhar. Não. Cheguei ao Porto Alto, disse para o colega, vá, levas o carrinho, vais para a tua casa, vais entregar o filme e vais lá tratar do que tens a tratar, que eu vou para a terra, vou-me embora. Espero aqui para a carreira e vou para a terra. E vim-me embora para Montargil. Quando cheguei cá, telefonei para o patrão, para um dos sócios, que eles eram 4 sócios. Era um chamavam o Sr. Lola, que era o Sr. Jerónimo Borrelho Paires Belo, era o chefe. Depois era o Celestino Araújo, era o Sr. Agora de momento os nomes deles, já não sou capaz de dizer os nomes deles. Tonho das Neves e José César Franco, eram os 4 sócios. Mas o que me tinha contratado tinha sido esse Lola, morreu agora há pouco tempo, esse homem. Disseram que ele tinha morrido. E então, cheguei à casa, cheguei à terra, disse para o patrão, para quem me tinha falado, disse, olha, passa-se isto, assim, assim, e eu, para estar aqui numa pensão, não, é impossível, porque agora até resolver esses problemas todos, e eu ia começar a trabalhar com o outro filme, isso vai demorar tempo e eu não posso estar aqui numa pensão a pagar esse. Exatamente. Mas você fica a receber o seu ordenado mesmo. Eu é que não sabia, se sabia não era garantido, não é? Não era garantido, tive medo. E depois, estou até rolho, quando tiver isto tudo resolvido, telefona-me, diga-me onde é que estão, que eu vou lá ter e vou começar a trabalhar com o carro e com o outro filme. Cheguei a Montargil, havia lá o padre que lá estava, que era o padre Silveira, quem trabalhava com aquilo na altura era um gajo que era carteiro, e o homem tinha explicado aquilo, trabalhava, o homem era também inteligente, trabalhava com aquilo, mas era só arranjar os filmes, tê-los na máquina, passar as sessões e mais nada, não. Se havia uma avaria, ficava a sessão e meio, a máquina nunca mais viu uma limpeza que era necessária, como devia ser, e foi aquilo tudo passando. E eu então, o padre Silveira começou a meter logo o sacristão por intermediário para falar comigo e tal, para ver se eu queria trabalhar com o salão. Entretanto, o sacristão, que era um chamado António Manassa, que foi para o Brasil, depois já morreu no Brasil. Tinha a família já no Brasil, morreu lá também. Esse meteu o sacristão porque
intermediário falar comigo e tal, para eu ir para lá. E eu comecei a pensar, vou para lá quando o farto de ambulante e farto de sofrer, não, vou fazer contrato. Fiz contrato e fui trabalhar para o Salão Paroquial. Portanto, em 1956. Foi nesse ano que foi inaugurado o Salão Paroquial? Já, entretanto, quando eu andava com o cinema ambulante, foi o Salão Paroquial inaugurado. O Salão Paroquial foi inaugurado, o cinema, em 1953. E o Sr. Artur veio em 1956? E eu depois comecei a trabalhar em 1957. Ele trabalhou 53, trabalhou 3 anos, 3 e tal, 4 anos, e eu vim trabalhar, não sei se foi na passagem de 56 para 57, se foi já em 57. Em janeiro de 57. Eu dei a primeira sessão, exibi a primeira sessão no Salão Paroquial. Vim para o Salão Paroquial em 57 e lá estive até que ele terminou agora. Teve lá quantos anos? Eu sei quantos anos foi, quando o outro padre que lá estava agora, quando ele morreu, que o cinema acabou, fechou por falta de público. Uhum. Não foi por mais nada, foi por falta de público que o cinema fechou. Porque os filmes subiram. O que é que aconteceu? Quais é que foram as razões? O preço subiu muito nos filmes. O transporte na carreira, na caminhonete, de Lisboa para cá e de cá para Lisboa, subiu. De maneira que as sessões passaram a custar à volta de 27, 28, 30 contos, as sessões aluguer do filme. Não dava para pagar. Transportes, impostos, tudo isso. E então fazia-se na bilheteira 7 ou 8 contos. Não dava para pagar os filmes? Não dava, era impossível, teve que fechar. Portanto, fechou, e ainda há pouco tempo antes do padre, depois desse padre, que lá estava na altura, morreu também já. As pessoas deixaram de ir ao cinema porquê? Hã? As pessoas deixaram de ir ao cinema porquê? Deixaram de ir ao cinema porque, sei lá, isso gostava eu de saber, até por acaso, numa entrevista que me fizeram, tenho uma coisa qualquer gravada nisso também, que nos procuraram. Então, o pessoal deixou de vir ao cinema porquê? Isso gostava eu de saber. Porque é que deixaram de ir ao cinema? Por causa da televisão? Os filmes eram os filmes que estavam em voga. Mas havia uma coisa, os filmes melhores eram da Metro, da Paramount, dessas casas boas, não alugavam filmes a ambulantes nem a cinemas de segunda ou terceira categoria. Só alugavam filmes a cinemas de primeira, segunda categoria. Obter os filmes. Depois, a ambulantes não alugavam. E nós trabalhávamos com a Vitória Filmes, a Doper Filmes, eram casas que já iam buscar os filmes àquelas casas boas e depois alugavam, faziam o negócio assim. Mas, claro, os filmes vinha tudo estourado. Não tinham a mesma qualidade. Partiam muitas vezes, a gente a embobinar tinha que estar com um cuidado especial a parar aquela perfuração, porque vinha tudo instalado. Era um trabalhão com aquilo. E de vez em quando, filmes partidos, tínhamos que estar a fazer colagens rápidas. E havia erros. Era um problema. Agora, mais tarde, já se tinha comprado até uma máquina nova, já vinham filmes com categoria, filmes bons. O gajo metia a fita na máquina, estava descansado. E a embobinar era só virar filmes e coisa. O trabalho era diferente. Mas naquela altura trabalhava-se muito com aquilo e era muito chato mesmo. Mas esse homem não sabia mais nada e eles acabaram por me contratar porque a prática já era muito. Não era porque tivesse tido grandes mestres, que não tive grandes mestres, tive apenas explicações como se embobinava e como se metia a fita na máquina. Mais nada. Pois o senhor Artur aprendeu tudo. Depois a minha ideia daquilo e o gosto para o trabalho e o tempo, a prática, é que veio trazendo a prática que felizmente hoje tenho, conheço aquilo a fundo. Aquela máquina velha que lá está, trabalhei com ela 30 anos, nunca foi preciso vir um técnico ao pé dela. E ainda aqui está? Ainda lá está montada. Agora não sei se ela ainda está pronta a trabalhar. Tinha que ser arranjada. Veio aquela máquina nova e esta máquina velha foi toda desarmada, peça por peça, como fiz várias vezes para limpar e para tratar dela, para ela trabalhar 30 anos, teve que ser assim.
E então conhecia do parafuso mais pequenino até ao maior, conhecia-os todos. E então foi toda desarmada, toda limpa, aqueles veios, tudo passado a lixa d'água, por causa do trabalho muito minucioso. E para ficar arrumada, pronta a funcionar. Mas, desde que eu depois foi arrumado e veio a máquina nova, até que depois o cinema acabou, e este padre que lá está agora, assim que cá chegou, passado pouco tempo, vendeu a máquina nova, está ali a máquina velha, trabalhei com ela 30 anos, apresentem-me uma fatura só, de um técnico que viesse ao pé dela. Foi desarmada várias vezes e limpa e afinada, nunca e trabalhou sempre, nunca foi preciso de nada, absolutamente nada. De maneira que fazia aqueles trabalhos. Agora este padre que veio, que vendeu a máquina nova, tinha eu aquela velha toda desarmada para limpar e deixá-la em condições dela ficar a trabalhar, teve a olhar para aquilo e disse: "Oh, Sr. Artur, então, mas isto ainda chega a trabalhar?" Talvez. Já foi desmanchada tanta vez e trabalhou sempre, agora também deve trabalhar. Também deve trabalhar. E chegou a trabalhar. Ficou lá montada num sítio onde eu agora já entreguei até as chaves, já lá não vou. Há meses que lá não entro no salão. Mas quando lá ia, de vez em quando faziam lá almoços, faziam lá certas festas, e havia gente lá a mexer, e havia tipos que tinham os olhos na ponta dos dedos e iam para lá mexer. Um dia fui lá, cheguei lá a virar a objetiva da máquina velha, que lá estava, vi a objetiva pendurada fora do sítio. Andaram lá a mexer. Pus um sítio, arranjei aquilo, fui a ver, tinha também um transformador que era da célula fotoelétrica, do som, também o transformador arrancado do sítio. Não levaram, mas arrancaram do sítio. Estragaram? Estava dentro do... a última vez que vi estava lá. Esse transformador deixaram dentro onde trabalhava o arco voltaico, os carvões. Deixaram lá, esse transformador estava lá. Eles não o levaram, mas tinham arrancado do sítio. Agora entreguei as chaves, já lá não vou há meses, não sei se de vez em quando vão lá os motares fazer almoços e coisas, há muita gente lá a mexer, não sei se tem mexido, se não. É uma relíquia. E lá ficou a maquinazinha velha, e um dia, baseado nisso, porque é que o cinema acabou, nessa entrevista que um dia o Lino me fez, perguntou-me: "Mas porque é que o cinema acabou, deixou de ter público?" E olha, isso gostava de saber. Deixaram de ir ao cinema. O cinema não tinha dado lucro, faziam 6 ou 7 ou 8 contos na bilheteira, e os filmes eram muito caros. As despesas eram muito grandes e teve que fechar. Agora que está fechado já há muito tempo, de vez em quando ainda me dizem assim: "Epá, então nunca mais trazem cá um filmezito, nunca mais há cinema." Tem saudades? Eu não. Mas eu digo-te uma coisa: se houver alguém que toma a responsabilidade de ter público, da despesa, toma a responsabilidade do cinema abrir e novamente começar a trabalhar. Eu tenho ali uma máquina, trabalhei com ela 30 anos, está ali prontinha a trabalhar. Agora não sei, já lhe mexeram, não sei. Na altura estava prontinha a trabalhar. Se comprometerem da despesa que ela trabalhe, está pronta a trabalhar, tem aqui um homem para trabalhar. Exatamente. E depois até no fim da entrevista, o gajo que me fez a entrevista disse: "Pô, então, nessa altura temos um salão, temos uma máquina, temos um projecionista, só não há público." Só não há público. Mas se calhar a televisão e os vídeos acabaram um bocadinho com isso. A televisão, de facto, andava até com o cinema ambulante na altura. E já havia televisão? Quando apareceu a televisão. E cortou um bocado. Houve um bocado de perda de clientes na altura. Mas depois começaram a aparecer logo imediatamente os vídeos, aquelas fitas gravadas, não é, depois, e aquilo voltou a ter imediatamente, a ter público e a ter... Agora, ultimamente, é que não. É que depois o público diminuiu. Era pouco, talvez por falta de dinheiro, não sei, não era por falta de filmes. Os filmes eram os que estavam em voga, eram os filmes que nós ali trazíamos. Não era por falta de bons filmes. Não era por falta de qualidade dos filmes. Lá vinha um ou outro mais bem, pois isso em todo lado se vê. Exatamente. Mas não era por falta de qualidade. Falta talvez de dinheiro, falta de vontade, não sei. E agora quando eles me dizem: "Epá, então, nunca mais vê um filmezito, nunca mais trazem cá um filmezito."
Gostavam de voltar àqueles tempos, não é? Responsabilizam-se da despesa e têm ali uma máquina para estar a funcionar. Mas não, nunca mais ninguém se responsabilizou e assim está. Sr. Artur, estava a mencionar que houve uma altura em que o cinema era mudo, mas quando lembra-se da altura do filme, do primeiro filme sonoro, como é que as pessoas reagiram? Não sei quando foi o primeiro filme sonoro, foi já há muitos anos, eu ainda era novo também quando veio, lembro dos filmes mudos, ainda trabalhei com, mas já trabalhava com estas máquinas, trabalhava por conta da Junta da Ação Social, da Casa do Povo. Sim. Trabalhei 5 ou 6 anos com uma máquina, eles tinham algumas 3 ou 4 máquinas para passar, de 16 milímetros. Trabalhei, ia dar cinema às escolas do campo, ia dar cinema à Casa do Povo das Galveias, à Casa do Povo e à Escola dos Foz do Rão, dava cinema de 15 em 15 dias, havia uma semana em que ia decorrer as coisas, dar cinema nessas terras. Estávamos a falar dos filmes sonoros. Era tudo já filmes sonoros, mas sim, nessas máquinas de 16 milímetros, eles tinham ainda, na Junta da Ação Social, tinham ainda 2 máquinas de cinema mudo. Ainda exibiu o Cantinflas, os outros 2 filmes que eram Abbott e Costello, esses filmes mudos. Ainda exibi 2 ou 3 vezes filmes, sim, com essas máquinas. Trabalhei com máquinas de 8 milímetros, 8,5, 8 milímetros, 8,5, o que é aquilo, já não me recordo bem as coisas, que eram máquinas de cinema mudo. Mas essa de 8,5, o que é que era, já era som, já tinha som. Agora, filmes sonoros, assim, filmes já... Não se lembra assim do primeiro? Filmes já mais modernos, mais coisas, não me lembro de dar filme nenhum mudo. Eu estava a perguntar, era a reação das pessoas, se acharam muito estranho os filmes passarem de mudos para... Isso já se sabe quando foi, isso foi ainda no tempo em que eu era muito novo também. Que a malta ia ao cinema. Já era habitual. Quando é que comecei a ir ao cinema, já era cinema sonoro, já era tudo sonoro, já não me recordo de ver filmes de cinema mudo. Quase nenhum. O cinema mudo só com aquelas máquinas de 16 milímetros e aquelas de 8 e 8,5 é que vi o cinema mudo. Como é que os filmes eram anunciados aos habitantes das vilas? Como é que eram anunciados? Havia uma lista de filmes que iam passar, não era? Sim. Como é que as pessoas da vila sabiam que ia haver cinema e onde? Vinham cartazes. Passavam cartazes nos cafés e nessas coisas todas? Vinham cartazes, alugava-se, por exemplo, um filme, Maripopoeira, por exemplo. Eles enviavam, por exemplo, 6 cartazes, ou 10, pediam-se, por exemplo, 6 cartazes, vinham 6 cartazes. E a gente distribuía nos cafés, no campo, nas tabernas no campo, ia lá pôr um cartaz, a malta quando chegava aquele dia já sabia. Sim, já sabia, passava a palavra, não é? Que havia filme e que havia aquele filme. E depois tinha, em cima do salão, tinha 2 alto-falantes e tinha uma aparelhagem muito antiga, mas que funcionava. Mas escapatória, à vista das aparelhagens de hoje, muito antiga. Mas tínhamos, depois, quando era ali a uma certa hora, no dia do cinema, a uma certa hora, e às vezes até na véspera, punha um bocado a tocar, para experimentar as máquinas, para experimentar as coisas, um bocado a tocar música cá para fora, a fazer reclame, meia hora ou 1 hora. E as pessoas ficavam logo... Todo ficava alertado, já exatamente. Sabia. Quando chegavam, havia até pessoas, pelo menos até um velhote, gostava muito de cinema, aquele homem, um homem velho, pobrezinho, mas tinha lugar certo, fosse ou não fosse, pagava sempre o bilhete, tinha lugar certo. Havia 3 ou 4 fregueses lá, com lugar certo. E faziam-se umas casitas regulares. Eu cheguei a dar sessões com um filme, quando eram filmes assim melhores, cheguei a dar 2 sessões ao domingo, com lotação esgotada, e ficar pessoal na rua, não ter espaço para os meter lá dentro. Nesse aspecto, o Titanic foi um marco. O Titanic, a primeira vez que
que veio a Montargil, exibiu, salvo erro, em 5 sessões, não sei bem, mas dei 5 sessões com ele. Foi o filme que passou mais Foi sessões? o filme que mais sessões deu e mais público. Eu prefiro, era de facto um filme muito nome e foi... Não havia espaço na sala? É verdade, dei, salvo erro, na primeira vez, salvo erro, 5 sessões com ele. E depois, passado uns 2 meses, ou 3, não sei, veio cá novamente e ainda dei mais uns 4 sessões, pelo menos, com ele. Esgotou sempre? Com o Titanic, sempre esgotado. Pessoas sentadas nas escadas? Tudo esgotado. Não havia lugares para meter pessoal. Depois, claro, acabou-se o Titanic e acabaram-se os outros todos, e acabou-se o projecionista, está acabado. Não diga isso. Está tornado aos dias em que nasceu. Não diga isso, já viu, tem tantas histórias bonitas para contar desses tempos? Tenho, histórias, não grandes histórias não, mas tenho muita coisa. Hoje já não tenho, porque a minha ideia já não está para isso. Mas tinha muita coisa para contar de filmes que vi, e houve filmes que me ficaram gravados e nunca mais os esqueci. Quais? Há um filme que até nem ouço falar nele, nem ninguém falar nele, mas foi um dos filmes que eu gostei e que o exibi também umas 2 vezes ou 3, que é Parabéns, Sr. Vicente. Um filme português, Parabéns, Sr. Vicente, um filme sem grande nome. Sim. Mas um filme com uma história, com uma categoria fantástica. Um homem que a qualquer criancinha que visse com fome, dava-lhe comer, dava-lhe dinheiro, ajudava os pais, ajudava tudo. Tinha 5 ou 6 amigos, todos os dias iam comer petiscos à casa dele, do dono, tinha uma casa, um comércio. Ele ajudava toda a gente. Todos os dias, amigos iam para lá com petiscos, ele pagava tudo. Caiu na asneira de ficar por fiador de 30 contos de um genro, de um coisa qualquer, o genro nunca mais pagou, aquilo não dava para coisa, ele é que ficou metido em trabalhos, era o fiador. Quando foi depois para pagar esses 30 contos, não tinha dinheiro, estava metido em trabalhos e ia perder a casa. Como é que acabou o filme? Mas houve um dos amigos que nunca lhe comeu um tostão, pagou a dívida. E ajudou? Quando ele foi à procura da dívida e a ver se arranjava dinheiro a qualquer, ninguém lhe emprestou dinheiro, dos que lá iam comer e beber. Aquele que nunca lhe comeu um tostão, ajudou. Foi quem lhe pagou a dívida. Ajudou. É um filme muito bonito, não é? Para mim foi um filme que me ficou gravado, tem uma história fantástica. Não é um filme muito falado. Eu não vi o filme e a história parece mesmo muito bonita. É uma história, é um filme muito bom, muito bom, muito bom. Gostava ainda que ele estivesse em funcionamento, mas não deve estar, com certeza, é um filme muito velho. E que o vissem, porque a história é fantástica. Vamos procurar. Muito bom. Tenho a certeza que lá em casa também vão procurar o título do filme e ver se conseguem ver, agora que o Sr. Artur mencionou a história. Foi Parabéns, Sr. Vicente. Parabéns, Sr. Vicente. Toda a gente dava parabéns, toda a gente ia comer e beber à custa dele. Toda a gente gostava dele. Quando ele precisou não ajudava. Fugir, ninguém tinha, ninguém podia. Enfim. Há histórias bonitas. O cinema também serve para isso, passar mensagens. Eu tenho assim muitas coisas de recordações, mas hoje quero falar nelas, esquece dos nomes das pessoas, esquece-me já de não tem problema. Tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, eu sei que aos domingos havia uma sessão especial antes da missa. E era porquê? Havia, isso foi ainda no tempo do Padre Silveira. Os cachopos não haviam à missa e ele queria os cachopos na doutrina e na missa não aparecia ninguém. No tempo que o seu pai e essa gente eram miudinhos, o Carlos, essa gente era miudinho, não iam à missa. Havia 2 ou 3 que iam à missa. E ele então o que é que faz? Sr. Artur. Uma matiné. Exatamente. Uma matiné. Naquele tempo vinham os filmes em latas pequenas, parte por parte. Devia ter 10, 12 partes, conforme. Tinha que se colar, não era? Nós cá é que tínhamos depois fazer as bobinas para meter na máquina, com as bobinas seguidas, a sequência, não é, do filme. Tínhamos de ver como é que era, porque se não houvesse atenção
às 2 por 3 aparecia uma parte ao contrário. Só me aconteceu uma vez na minha vida. Uma parte ao contrário e outras vezes vira o fim no princípio. Sim, tinha que ser as 12 partes. Não está consciente do que está a fazer. Também me aconteceu uma vez ou duas trocar partes. Mas pouca vez. Tinha uma atenção especial nisso para as coisas correrem bem. E felizmente deve sempre bem. E então os filmes vinham naquelas latas e a gente é que fazia depois cá a montagem. As coisas, e fazíamos as bobinas grandes, vinham em partes, 10, 12 partes por fora. E então vinham sempre umas bobinas pequenas de uns documentários de várias coisas, às vezes documentários engraçados. E a gente nessas matinés já vinha, na altura, já havia a classificação dos filmes, da idade. Já não podíamos meter qualquer filme. Certos filmes já não podia ser nada metido nas... Por causa das crianças. Depois vinham aquelas caixinhas com coisa, metia aquelas coisas que vinham, aqueles documentários, e às vezes, como eram 2 ou 3 documentários, aquilo era pequenito, metia ainda uma parte de filme, fazia para o bobina e para um quarto de hora, uma coisa assim. Depois da missa, a rapaziada tudo agarrada a mim, até me levantavam no ar. Lá íamos a correr para o salão. Queriam ver o cinema, a trabalhar para dar as matinés aos miúdos da escola. Foram tempos felizes. Foram tempos felizes para mim, porque eu gostava daquilo e pronto, é assim a vida. O que é que acha que vai acontecer ao cinema? O cinema foi remodelado, este padre que aí está já remodelou aquilo, arranjou, dava madeiras podres lá por dentro, escadas, coisas que lá havia, tudo degradado, foi tudo arranjado. Mandou arranjar aquilo tudo, gastou para lá dinheiro, foi desesperado. Telhado, tudo, foi tudo arranjado. E então o sítio onde era o balcão e a cabine, aquilo tudo, foi tudo derrubado, deitado fora. E foi uma sala, fez lá uma sala, está lá uma sala formidável. Onde era o balcão, é uma sala, mas uma sala grande. Uma sala grande. Tá? E tem a parte cá por baixo da plateia, que tem o ecrã ainda lá tem o ecrã, mas está agora alugada. Está alugada ou dada, não sei como é que é. À banda, vou lá ter os ensaios de música e essa coisa. E é quando há esses ensaios de música e quando há esses almoços que lá fazem essas coisas, é que vou lá mexer na máquina às vezes e por isso eu digo que não sei se ela está em condições de trabalhar. Sim, experimentam ou não, mexem e podem destruir alguma coisa, não é? Pois. É uma pena. Quando lá fui a última vez, é como digo, estava a objetiva do scope, estava pendurada. Estive a metê-la no sítio e a arranjar. E o transformador do som também estava arrancado e estava dentro da caixa do arco voltaico, de sementes que foi. E aquela está a soltar lá dentro. Então eu tinha arrancado para levar, mas não sei para quê, não servia de nada. Sr. Artur, muitíssimo obrigada. Trouxe aqui alguns pontos que toda a gente, tenho a certeza que ainda se recorda. O cinema ambulante, depois o cinema ao ar livre e nas feiras, depois o Titanic, filmes que se lembram de certeza, o Salão Paroquial, não é? Salão Paroquial. E já mencionou alguns filmes que tinham uma mensagem muito forte e muito bonita? Filmes, Capas Negras, O Pai das Cantigas. Esses nunca mais se vai esquecer. O Pai Tirano, tenho esses 2 filmes. Foi o... Não sei se foi o Carlos, não foi. Não sei quem foi que me deu aquele... foi o meu Zé Manel, o meu Zé Artur, que me deu aqueles 2 filmes. O Pai Tirano e O Pai das Cantigas, tenho esses 2 filmes. Às vezes meto lá no vídeo para recordar. E para recordar. E é assim. E é assim. Muito, muito obrigada, adorei esta conversa. Lá em casa também vão adorar, de certeza. E pronto. Tá. Fiquem connosco. Podia dizer muitas coisas, mas palavra de honra, até a falar em muitos filmes, mas muitos mesmo, que vi e vieram gravados. Algum filme melhor. Eu, os filmes, agora com esta máquina nova, com a outra velha, não podia fazer isso. Não podia rolar de pé dela.
Se houvesse uma interrupção qualquer, estava jeito até a partir o filme e a incendiar. Sim, tinha que ter cuidado. Não podia mesmo abandoná-la. Batia ali coisa sempre ao pé dela. Agora, esta máquina nova, não. Fazia-se uma bobina grande, uma hora e 5, uma hora e 10, metia na máquina, punha a máquina a trabalhar, deixava-a a trabalhar, não podia fazer isso, mas às vezes abalava de pé dela e ia até lá ao balcão. Fica em segredo. Ver o balcão, ver o pessoal que estava, a sala que estava. Pronto, estava à vontade com aquela máquina. Muitas salas cheias, não foi? Muitas salas cheias. Agora, ultimamente, já havia menos assistência, não é? Mas tudo se vai mudando, tudo vai acabando, até eu de acabar. Não, mas ainda se recorda de momentos tão bonitos e isso é muito importante. Obrigada por esta pequena conversa, espero que tenha gostado. Nada, obrigado eu. Obrigado eu. Tenho aqui um ramo de flores para agradecer, o Sr. Artur. Muito obrigado. Por ter estado aqui connosco e ter tido essa disponibilidade. Muito obrigado. Eu queria dar-lhe um beijinho. Obrigado. Pode estar? Desculpe, mas custa muito. Não faz mal, não tem problema. Custa muito estar de pé. Muito obrigado. Eu é que fico muito agradecido, porque são recordações que cá ficam, que eu cá deixo. Exatamente, e que são muito importantes. Não estarei cá há muito tempo. E que são muito importantes. Não se sabe, não é? Nunca se sabe, exatamente. Muito obrigada por terem estado connosco nesta entrevista e fica para uma próxima. Pronto. Obrigada. Muito obrigado a todos. E muita saúde. É que desejo que tudo corra bem na vossa vida.